Bom, é até um pouco engraçado ou estranho falar, mas hoje é o dia 90 e você deve estar se perguntando assim, Rafaela, mas o último dia que você gravou foi o dia 7 e tantas coisas aconteceram, mas eu tô até preparada aqui com algumas ajudinhas, porque enfim, tô no processo e eu acredito que eu nunca vou estar pronta pra ou perfeita pra fazer as coisas. E apesar de a gente ver muitos vídeos disso, né, de motivação, vai lá, faça. Só quem tem dificuldade entende que tem muita gente que teve dificuldade, tem muita gente que teve facilidade de gravar vídeo. E eu, no meu caso, é estranho, mas de um certo ponto eu comecei a ter muita dificuldade. Eu lembro que quando eu era mais nova, meu pai gravou o meu aniversário de 1 ano naqueles videocassete na época, né? Eu tenho 27 anos hoje e quando eu tinha 1 ano, ele gravou. Então é curioso até, porque se quando eu tinha 1 ano ele me gravou, né, a festa do meu aniversário, depois eu ia assistindo, por que que em determinado momento eu comecei a ficar com, digamos, bloqueio, né? Bloqueio de câmera, bloqueio de compartilhar o que eu sei. E aí entra as crenças, né, de não merecimento, que é o que você tem, as crenças de capacidade, que é aquilo que você faz. E tudo esses dois, né, é a crença de merecimento e a crença de capacidade, tá interligada na crença de identidade e propósito. Rafaela, o que é isso? Identidade é quem é você. Propósito é o que você veio fazer nesta terra. E já cheguei no dia 90 com profundidade, né? Deu uma caidinha aqui, mas vai ficar assim mesmo, eu vou seguir. Aqui tá minha colinha, ó. Aqui, vocês podem ver. Vai aparecer talvez pra vocês invertido aí, mas aqui, ó. 3/2/2025. Foi quando eu escrevi o meu desafio de 90 dias. Eu vou reler pra quem talvez não assistiu o dia 1, ou o dia 0 no caso, que era jejum com água, somente almoço e refeições após o meio-dia. Eu concluí isso. Eu só tomava café da manhã, sábado e domingo, que eram os dias que eu tava em casa com a minha avó. Eu moro com a minha avó. E dia de segunda a sexta, todos os dias, eu não tomava café nem nada. Era a base de água. E eu concluí isso. Isso eu concluí. Jejum de bebida alcoólica. Não tenho costume e era pra eu continuar com esse costume. Concluído também. Fazer gravações diárias. Essa daqui eu não concluí. Essa eu não concluí. Eu gravei o dia 1, gravei o dia 2, o dia 3, o dia 4. O 5 eu acho que eu demorei pra gravar, o 6 também, o 7 também eu demorei pra gravar. Até se você olhar no canal, você vai ver que são dias diferentes. E cheguei no dia 90. Mas, enfim, vamos lá, seguimos. Melhorar comunicação, melhorar fala, que era um dos focos principais. Eu, no início, já tinha alguns conteúdos para assistir para melhorar a minha comunicação. Tanto é que um dos primeiros vídeos eu compartilho todos os
os cursos que eu tenho para poder compartilhar aqui nos vídeos do YouTube. No decorrer dos tempos, quando eu fiz isso aqui, depois eu acabei adquirindo o Strider Me Treina, que é um treinamento, né, de comunicação, para realmente, como diz o Marcos, eu falo que é mentor, né, mas é professor também. Como ele mesmo diz, que vergonha não paga boleto, eu digo que ter vergonha ou medo do julgamento do que os outros vão falar de você, se você tá sendo louco, se tá sendo alguma coisa do tipo, também não te paga boleto. Você também não faz, ouvir a opinião alheia do outro, que não é construtiva na sua vida, também não paga boleto seu. Então, né? Beleza. Aqui, colocar em prática por meio de vídeos a comunicação, né? Melhorar a comunicação e compartilhar o que eu aprendo nos cursos que eu tenho acesso. Ficou para trás, né? Mas eu vejo que nada foi em vão e o meu fracasso aconteceu de não gravar os 90 dias. Eu gravei o dia 7 e agora tô gravando o vídeo 90, do dia 90, porque hoje termina os 90 dias. Fazer 100 mil reais, não fiz. Abrir minha agência, mais surpresa. A surpresa aqui era que depois que eu fizesse 100 mil reais e abrisse minha agência, eu pediria demissão do emprego que eu tava. E apesar de eu não ter feito os 100 mil reais e ainda não ter aberto a minha agência, dia 30 de abril foi meu último dia de trabalho CLT, né? Então, estou oficialmente no meu estado de empreendedora. Uns vão falar que eu tô desempregada, mas enfim, é isso. Tem problema não. E eu posso ser considerada louca e tá tudo certo. O outro ponto era jejum de sexo, masturbação e pornografia. Esse eu também tô cheque, concluído. Aí, eu tenho uma coisinha aqui. Eu pedi demissão e é muito, como se diz, eu não tenho resposta para todas as perguntas, mas o que eu tenho feito é seguir a minha intuição. Eu tô aqui com alguns planners ou agenda, pode chamar do que quiser. Essa aqui, por exemplo, essa aqui é de 2023. Um dos objetivos aqui, ó, recomeço do mês de janeiro. Estratégias de criação de conteúdo, ou seja, eu tô com foco de fazer vídeo todos os dias, não é de hoje, não é desse ano. 2024, a mesma coisa. Até fiz aqui, ó, servir. Depois qualquer coisa eu tiro foto e deixo no finalzinho do vídeo. Criar conteúdo de valor para as redes sociais. Não executei. 2025. Meus objetivos do ano. Compartilhar vida nas redes sociais diariamente e compartilhar meus aprendizados diariamente. Aí eu fui perguntar pro chat. Tenho usado a inteligência artificial para me ajudar em algumas coisas, questões profundas. Por isso que eu disse a frase de me chamarem de louca não paga meus boletos, porque vergonha não paga boleto, então se vergonha não paga boleto, ou a opinião alheia também não vai, de alguma forma, não vai pagar meu boleto, né? Aí, até coloquei numa folhinha aqui só pra ajudar
conversar melhor aqui com o celular. Você vai assistir, mas é estranho essa sensação do novo, porque hoje eu tô no vídeo. Dias atrás eu comecei a fazer Reels e live, até fiz live pro Instagram. E foi muito, naquele momento, foi muito desafiador pra mim, porque eu fiz live no domingo, se eu não me engano, ou no sábado, sexta-feira, uma coisa assim, não me lembro o dia, tá tudo salvo no Instagram, não excluí nada. E depois eu tive crise de lombar. Eu bati quando era mais nova, machuquei, né? E os últimos L's, acho que não sei se é os últimos ou os primeiros, enfim. E aí eu comecei a refletir, peraí, se eu sei, porque eu tenho muita noção de, não sei porquê, mas eu tenho, de que as dores físicas são emocionais. E aí quando eu fiquei parada, né, eu até não fui trabalhar 3 dias, isso porque eu já tava no meu aviso prévio. Eu fiquei pensando, tá, mas se eu tô sentindo essa dor é porque eu tô repetindo algum padrão. E se eu tô repetindo algum padrão é porque a minha emoção não tá boa. E aí eu fui analisar e entender o que tava acontecendo. E aí, assim, é um processo, não é fácil, mas até tá escrito aqui que o humano sente profundamente, o robô só racionaliza. Então, quando você vai pesquisar ajuda de IA, ela vai te ajudar a racionalizar. Mas o sentir é você com você mesmo. E nesse processo de que eu fiquei com a lombar, eu sou, na verdade, uma pessoa muito profunda. Muito de pensar muito, já fui, né? Tô nesse processo de melhoria, de agir mais, mas já fui muito de só pensar e não fazer nada. Agora eu tô fazendo, então, pra mim, eu tô sendo, assim, a minha versão melhor do que eu fui ontem. Tanto é que hoje é o dia 90 e o último dia que eu fiz de vídeo foi o dia 7. Olha quantos dias passaram e eu não fiz nada. Mas enfim, é isso. E aí eu fiquei pensando, né, no que tava acontecendo emocionalmente. Aí entrou o que eu falei um pouco sobre crença de merecimento, crença de capacidade, crença de identidade e propósito. Então, tudo que acontece na nossa vida tem esses 3 pontos principais, que é crença de identidade e propósito, que é o segundo, que é a crença de capacidade, e o terceiro, que é a crença de merecimento. Se alguma coisa não acontece na sua vida como você gostaria, você sente muita dor fisicamente, vá estudar isso. Eu estudo isso com a Júlia Vieira. Mas você pode estudar hoje, já tem o chat, já tem a inteligência artificial, você pode pesquisar também. E podem me chamar de louco, mas eu fui conversar e eu tive boas conversas. Mas enfim, eu tenho 27 anos, daqui 2 meses, estamos em maio, não, mês que vem eu já faço 28 e eu chamo de crise existencial, mas pode ser outro nome, eu não sei. Que no meu caso é o fato de eu sentir que não estou fazendo o que nasci para fazer e que estava apenas sobrevivendo, seguindo o que o outro me dizia que era certo. Até certo ponto, a gente aceita. Mas chega um momento que não dá mais, que você quer mudar, mas você não sabe como.